psicodramatista e terapeuta transpessoal. Venho nessa jornada já há 26 anos, como terapeuta transpessoal, terapeuta regressivo. E em 2005, 2006, depois de fazer a formação com o Roger Luger, que é um dos pioneiros na psicologia transpessoal, né? Ele me incentivou a estudar psicodrama, eu fui fazer a formação de psicodrama e passei a ser assistente do Roger, fui assistente dele por 6 anos, né? Após a morte dele, então, eu fui carreira solo e cheguei, então, a mais ou menos 14 anos atrás, depois da morte do Roger, então, eu criei esse método, né, com o psicodrama, com as práticas com o Roger Hugo, esse psicodrama interno transgeracional. Então, é uma jornada já de 26 anos. E eu vou dar uma pequena introdução do método. Não é nada teórico, sabe? É bem só mostrar bem os conceitos desta formação, desta prática, dessa terapia, né? Quanto ela se complementa com as outras terapias, né? Eu sempre falo, né, que o PT é uma terapia complementar às outras terapias. O psicodrama interno transgeracional é um método, né, que tem várias técnicas, né, para trabalhar com nossas heranças ancestrais, as nossas heranças kármicas, e aí podemos associar com muitas coisas. Mas, basicamente, na prática terapêutica desse trabalho, sempre é o eu e o ancestral, tá? O trabalho todo é feito eu e o ancestral e as suas histórias, tá? E nesta prática terapêutica, sempre corpo, mente e emoção. Então, trabalhando com os ancestrais, nós fazemos uma ponte entre a psicologia e a espiritualidade, ok? Esta é uma ponte sem dogmas, tá? E sim a prática psicodramática como uma dos métodos, uma das, né, para se poder trabalhar desta forma. Então, sempre corpo, mente, emoção na mesma sessão, sempre. E eu e o ancestral, ok? Então, a liberdade começa quando o drama vira ação consciente no aqui e agora. Então, esse é um dos pilares do psicodrama. Trabalhamos sempre no aqui e agora. O avô do século XIX, bisavô, tataravô, traz um drama ancestral. Trabalhamos no aqui e agora como se fosse o século XIX, por exemplo. Tá? Mas como é feito isso? Então, trago então Jacó Levi Moreno, que é o criador do psicodrama interno, perdão, o Jacó Levi Moreno, que é o criador do psicodrama, né? Onde ele faz uma mistura entre teatro e então, psicodrama é dramatização, mais papéis, direção, catarse com integração, tá? Não catarse por catarse, catarse por integração, ok? Depois a gente vai detalhar melhor isso. E o outro pilar, sim, Roger Ruger, criador do Deep Memory Process, né? Para lidar com as memórias de difíceis acessos, as memórias mais profundas. Então, Roger, memória profunda, corpo, imagem e travessia, tá? Então, isso é uma síntese do trabalho desses dois mestres, que é todo baseado no nosso psicodrama interno transgeracional, né? E o que é, né? O que são essas repetições invisíveis, né? Que repetições são essas, né? Que assuntos inacabados, de alguma forma, nós estamos presos. Nossas heranças, né? Familiares, traumas, tragédias, doenças, enfim, né? Não somos livres como imaginamos. Nesse trabalho e outros, fica muito claro o quanto nosso destino é coercitivo. Não somos livres como imaginamos. Estamos presos, de alguma forma, né, em assuntos inconclusos de nossos antepassados, nossos ancestrais. Tá? Então, o foco sempre, eu e ancestral, qual é o problema, né? Qual é a situação, e vamos trabalhar em busca destas heranças
que de alguma forma nós estamos presos a esses assuntos inconclusos de nossos antepassados. Então, a saída é transformar repetição em cena e escolha. Todo esse material psíquico que herdamos, né, de alguma forma isso tem uma história. Toda essa herança, né, as heranças boas já utilizamos, nossos talentos, né, nossa saúde, nossas questões, isso nós já usufruímos. O que nos atrapalha, o que nos trava na vida, o que nos congela, assuntos diversos, são esses traumas, esses assuntos inconclusos de nossos antepassados. Então, como nós trabalhamos dessa forma, o que aflora são esses assuntos, tá? Então, a saída é transformar a repetição em cena e escolha. Nunca consigo ganhar dinheiro suficiente. Quando eu ganho, eu perco, eu ganho, eu perco. Não consigo me relacionar. Eu não consigo pôr fim a esta tristeza que tem em toda a minha família. E já vem de gerações, e nem sabemos a origem dessa tristeza. Então, alguns exemplos que nós encontramos e temos a possibilidade de dramatizar, trazendo esse ancestral ou esses ancestrais e dar a oportunidade de conhecer essas histórias, tá? E poder reescrever isso, essas histórias. Não reescrevemos a história, não mudamos a história, não tem como mudar a história, mas mudamos o seu significado em você, na família, na sociedade, etc, etc. Bem, quais as raízes então desse trabalho, né? As raízes são da psicologia pessoal. Vocês vão perceber nesse trabalho, né? Tem um trabalho de Freud, o inconsciente pessoal, a cisão do ego. Vai perceber também nesse trabalho de imaginação, né, que é Jung, os arquétipos, subpersonalidades, tá? A jornada do herói. Vamos encontrar também nesse trabalho isto. Moreno, catarse, a criatividade, espontaneidade, a realidade suplementar. Vamos facilmente encontrar nas práticas desse trabalho. Trazemos também o trabalho de Reich, por isso o trabalho corporal. E aqui o trabalho corporal é fundamental. Corpo sente, as histórias ancestrais estão em nosso corpo. Então temos que olhar e permitir que o corpo se manifeste e ponha para fora, né, trazendo essas histórias e poder expurgar essa questão, essas memórias ancestrais que nós herdamos. Bem, então Moreno, deixa eu tirar aqui. Moreno é o que faz virar transformação em cena. Então, nesse trabalho, sempre temos cenas. Cena. Cena é como do teatro, mas é uma outra forma de cena. Não tem script, tá? A partir do sintoma e imaginação, encenamos as histórias que emergem partindo de um problema muito sério da pessoa. Bom, temos também uma ponte para a psicologia transpessoal. Os corpos energéticos, meditação, da yoga, vamos encontrar aqui. Vamos encontrar também o trabalho do xamanismo, o resgate, a cura dos ancestrais, tá? Sempre trazendo os ancestrais. É um trabalho bem xamânico. Usamos animais de poder, etc, etc. Tá? Toda essa, né, esse manejo que vem também do xamanismo. E temos também do budismo tibetano, tá? Já viram falar do bardo? Depois eu vou explicar um pouco melhor sobre os bardos. E aí foi Roger Hugo que traz para a psicoterapia, para o Ocidente, a eficácia desta metáfora chamada bardo. Bardo, em sânscrito, quer dizer bar entre morte e vida e do que está suspenso. Então é um espaço entre vidas que está suspenso. São as heranças. E aí o budismo tibetano deixa muito claro, né, isto nesses bardos. E Roger, aproveitamos e usamos isso nas terapias, tá? Esse conceito de bardo.
Tudo que é trabalhado como imagem psíquica, não como verdade literal, ok? É o respeito que sai do inconsciente do nosso cliente, do nosso protagonista. Todo o material que sai dele, a ele pertence e é ele que vai ver, sentir, corpo, mente e emoção nesse trabalho profundo. Bom, então, e o que dá ação? 50% ou mais desse trabalho é psicodrama, é ação dramática, tá? Então, precisa da ação no aqui e agora, né? Trabalhamos sempre no aqui e agora. O que está acontecendo, né? Ancestral. O que que você precisa? E aí a espontaneidade e criatividade, né? E os métodos do psicodrama, que são muitos, várias técnicas do psicodrama, nós vamos utilizar para trazer uma história. Sempre há uma história, tá? Por detrás. Então o corpo entra em cena e a vida se reorganiza. O corpo precisa participar disso tudo. Não adianta só o verbal, né? Terapias verbais que falam, falam, falam e o corpo não participa. O corpo precisa participar, tá? Roger dizia que o corpo é o bode expiatório, né? Carregamos tudo dentro de nós e não damos atenção a ele, né? Ou quando trabalhamos o corpo, trabalhamos isolado do mental e do emocional. Então, no pitch, trabalhamos juntos, corpo, mente e emoção, na ação dramática, dentro de uma história ancestral ou uma suposta vida passada, ok? Não fazemos tanta diferenciação, tá? Mas o que importa é o que sai do nosso cliente, né? Sai a história que está machucando. Que história tem este sintoma, tá? Aqui um exemplo, tá? A necessidade de sempre trabalhar qual parte do corpo, por exemplo, né? Aqui a garganta, não devo falar, não vão me escutar. Nunca deveria ter dito isso, ok? Problemas no ombro, fígado, rins, enfim, todas há histórias por várias partes do corpo. Cada parte do corpo, cada sintoma físico tem uma conexão com o mental, com o emocional, tá? Então, sempre. Não adianta trabalhar, cuidar só do fígado, se não cuidar da emoção, se não cuidar do mental. Para se trabalhar isso, precisa estar inserido numa história ancestral. Porque Roger dizia que 75% das questões humanas, os problemas humanos, são transgeracionais. Isso quer dizer, ao nascermos, herdamos muita carga que nos aprisiona na profissão, no local, nas repetições de doenças, de comportamentos e por aí vai. Então, não somos livres como imaginamos. Esta é a questão, tá? Nosso destino é como ele está preso a, de alguma forma, resolver ou tentar resolver um problema que não é nosso, mas nós herdamos. É um problema que nós herdamos e é lá atrás que nós temos que trabalhar. E o PIT e outros métodos fazemos exatamente isso. Temos que trabalhar com a história lá atrás, tá? Porque só nessa existência não resolve. Quem é da psicologia, da área, sabe a limitação para se trabalhar trauma severo nas terapias verbais, nas terapias que trabalha que tudo começou ao nascermos aqui, né? Ok? Por isso essa visão mais transpessoal. Ok. Ferramentas morianas no palco interno. Sim, é psicodrama, apesar de ser interno, né? Temos todas as técnicas do psicodrama. O palco é interno, mas tem os personagens, né? Tem a história, tem os diálogos, enfim, tem todo o manejo dentro da técnica do psicodrama. O palco é interno, mas a metodologia é psicodramática. Então, quem ainda não está acostumado com o psicodão vai ter uma boa oportunidade de entrar em contato, aprofundar mais como é dramatizar dentro do psicodrama, né? Para você não se perder, as suas etapas, né? E trabalhar
com esses assuntos mais profundos, muito mais profundos. Deep Memory Process, o método de Roger Wilber, é exatamente isso, né? Processos de memórias profundas. Bem, Roberto, posso opa, fazer só um comentário? sim, As pessoas às vezes, quando eu converso sobre psicodrama, as pessoas às vezes comentam, mas você fala de cena, você fala de psicodrama, eu não sou ator, eu não sou atriz, como é que funciona isso, né? E, na exato, verdade, essa incursão da cena, né, de você encenar essas coisas, é tão natural e acontece de uma forma tão simples, tão orgânica. É como se você estivesse conversando e aquilo vai desenrolando de uma maneira tão leve, né? Que às exato, vezes as pessoas se prendem a uma teoria, se prendem a um modelo pré-estabelecido na cabecinha deles, né? Ou delas, e quando você vê a coisa, a técnica sendo aplicada, é muito natural, é muito fácil, é muito tranquilo, né? Eu acho que é exatamente, importante colocar isso para quem não conhece, porque senão exato, parece que só quem fez alguma coisa de artes cênicas ou de psicodrama efetivamente é que vai conseguir ativar. E não, né? Não é exatamente. isso. E o pitch é totalmente psicodrama, né? Bom, então, sintoma como portal, mais a cena, mais sanadora, ok? O seu sintoma tem uma história. Queremos conhecer essa história, ancestral ou suposta vida passada, não importa. Tem que trazer esse personagem e interagir com ele como um teatro interno, tá? E dar oportunidade, através da espontaneidade e criatividade, desse sintoma, qual é a sua história, quais os assuntos que ficaram inconclusos, e dar a oportunidade, tá? De conhecer essa história, tá? Isso requer técnica, tá? E o objetivo da formação é justamente dar essas técnicas, como trabalhar com essa questão muito mais profunda. E talvez agora fica mais claro, né, sobre os bardos, sobre o pitch. Quando a morte vira cena, o destino perde o comando. Isso vem dos tibetanos. Lembra que eu falei do bardo? Ok? Então, para os tibetanos, tudo que a pessoa sente na hora da morte que vira karma. Morreu com depressão? Depressão vira karma. Tristeza, vingança, meu dinheiro, minha família, meu vício, hã? Enfim, todos esses assuntos que a pessoa estava presa na hora da morte, isso que vira karma. E para os tibetanos, isso tem um peso kármico, isso regressa e volta aonde? Nos descendentes. Tá? Então, são histórias de repetições que acontecem, né? E grande parte se forma na hora da morte. Se seu bisavô morreu, com uma doença terrível, com muita dor física, num hospital abandonado pela família, então, se ele morre nessa condição, tá? Certamente todos esses assuntos que estavam presos deste ancestral na hora da morte, isso volta na família. Ah, Alberto, como é que vocês sabem disso? Porque as histórias que emergem quando fazemos esse tipo de trabalho é exatamente essas histórias, quando encontramos a memória deste ancestral e começamos a falar com ele. Dentro da imaginação, dentro de um problema sério, a pessoa traz essas histórias. Damos a oportunidade com as técnicas do psicodrama, né? E, por exemplo, usamos muito a técnica da cadeira vazia. Ok, seu bisavô está ali, vamos falar com ele? Como você pode representá-lo dentro desse sua queixa, dentro desse seu problema, facilmente ele vai trazer, né, uma história terrível, né, na hora da morte. Então, por isso que para nós essa é talvez a parte mais difícil nesse trabalho, mas é a mais curadora. Talvez seja a única ou uma das poucas métodos que trabalham justamente na hora da morte, onde se forma o karma. E aí sim.
tendo consciência dos motivos deste sintoma, dessa doença, podemos trabalhar diferente, podemos resolver, ajudar a resolver esses assuntos antigos, tá? E aí o psicodrama é fundamental, encenar isso. Porque em vida, este bisavô, por exemplo, ele não conseguiu resolver os seus problemas. Mas agora, com esse psicodrama, ele pode se reconciliar com a sua família, resolver grande parte dos seus problemas, corpo, mente, emoção. Esse é o desafio, esse é o trabalho. Então, aqui, um corpo traz para se tornar mais livre. Temos um destino, saímos de um destino coercitivo para um destino mais livre, né? Sermos mais livres, né? Então, essas histórias precisamos ajudar a resolver os assuntos antigos que de alguma forma carregamos no nosso corpo, mente e emoção. Bem, acho que é isto. Se você quer aprender a conduzir isso com técnica, vem comigo.